Olá, eu me chamo Ivan Lima e é um prazer te receber aqui na Fatos Desconhecidos. Hoje eu irei contar para você a história de um dos maiores mistérios da aviação. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Amelia Earhart? Para os desinformados, ela foi uma grande aviadora norte-americana. Responsável por estabelecer vários recordes de voo e por ter sido uma das pessoas que abriu as portas para as mulheres na aviação. Porém, um dia, de forma misteriosa, Amelia desapareceu enquanto tentava mais uma conquista na aviação. O que de fato aconteceu com ela, hein? É sobre isso que eu irei falar hoje. A vida de Amelia teve início na cidade de Atchison, no dia 24 de julho de 1897. Ainda criança, Amelia já demonstrava ser aventureira e independente. E assim, ela ficou conhecida anos depois. Após a morte de seus avós, a família teve dificuldades financeiras em meio ao alcoolismo de seu pai. Por isso, mudava com frequência de escola e de cidade. Ela concluiu o ensino médio em 1916, quando estava vivendo em Chicago. Depois que sua mãe recebeu a herança, Amelia pôde estudar em uma boa escola na Pensilvânia. Ela era completamente diferente das outras meninas. Jogava basquete, era boa em vários esportes e chegou a fazer faculdade por um breve período, algo que não era muito comum para as garotas da época. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela serviu como auxiliar de enfermagem da Cruz Vermelha em Toronto, no Canadá. Amelia começou a observar os pilotos em um campo de aviação local, o que chamou a sua atenção. Após a guerra, Amelia ingressou na Universidade Columbia, em Nova York, mas saiu em 1920, depois que seus pais insistiram que ela morasse com eles na Califórnia. E foi na Califórnia que ela fez seu primeiro voo. Ela compareceu a um show aéreo e depois de fazer uma curta viagem de avião de cerca de 10 minutos, Amelia já sabia o que queria para o seu futuro. Em janeiro de 1921, ela começou a ter aulas de voo com uma famosa instrutora de voo chamada Netta Snook. Nesse mesmo ano, ela comprou o seu primeiro avião, uma pequena aeronave de segunda mão. O avião, que era amarelo, recebeu o nome de Canário. Amelia passou no teste de voo em dezembro de 1921, ganhando uma licença nacional para voar. A partir daí, ela conseguiu cravar vários recordes em sua curta carreira. O primeiro foi em 1922, quando ela se tornou a primeira mulher a voar a 14 mil pés acima do solo. Ao longo desse período, a família de Amelia viveu principalmente da herança deixada pela avó. Amy, sua mãe, administrou os fundos, mas em 1924 o dinheiro acabou. Sem perspectivas imediatas de ganhar a vida voando, Amelia foi obrigada a vender seu primeiro avião. Após o divórcio de seus pais, ela e sua mãe partiram em uma viagem pelo país, começando na Califórnia e terminando em Boston. Em 1925, ela se matriculou novamente na Universidade de Columbia, mas foi forçada a abandonar os estudos devido às limitações financeiras. Posteriormente, ela trabalhou como professora e depois como assistente social. Ela só voltou a ter contato com a aviação em 1927, quando tornou-se membro do Instituto Americano de Aeronáutica, uma rede de profissionais dedicados ao avanço de todas as atividades espaciais. Ela também investiu uma pequena quantia de dinheiro em um aeroporto em Massachusetts e atuou como representante de vendas de aviões em Boston. Conforme escrevia artigos promovendo voos nos jornais locais, Amelia começou a se tornar popular e uma espécie de celebridade local. Depois que o lendário Charles Lindbergh fez um voo solo de Nova York a Paris em maio de 1927, surgiu o interesse de fazer uma mulher cruzar o Atlântico. Em abril de 1928, Amelia foi escolhida para realizar essa missão. Só que, na ocasião, ela era passageira, pois nessa época acreditavam que tal voo era muito perigoso para uma mulher conduzir seu próprio avião. Acompanhada do piloto e do copiloto, ela decolou no dia 17 de junho. Aproximadamente 20 horas e 40 minutos depois, eles pousaram no Reino Unido. Ela estava orgulhosa de si mesma, mas queria mais. Amelia queria ser a primeira mulher a cruzar o Atlântico, pilotando seu próprio avião. George Palmer Putnam
que escreveu várias histórias sobre Charles Lindbergh, resolveu também investir parte do seu trabalho em Amélia. Na verdade, os dois se tornaram grandes amigos e em 1931, quando Putnam se divorciou, ele acabou se casando com Amélia. Amélia e o marido trabalharam durante um tempo para planejar o voo solo através do Atlântico. Ela seria a primeira mulher e a segunda pessoa do mundo a conseguir essa façanha. Em 20 de maio de 1932, ela decolou do Canadá com destino a Paris. Ela teve alguns problemas durante a viagem e teve de fazer um pouso de emergência na Irlanda. Mesmo assim, seu voo de 15 horas lhe rendeu algumas honras e muita fama. Entre 1930 e 1935, ela ainda bateu 7 recordes femininos de velocidade e distância na aviação. Quando estava perto de completar 40 anos de idade, Amélia decidiu ir ainda mais longe. Ela queria fazer um voo ao redor do mundo, se tornando a primeira mulher a fazer isso. No dia 1º de junho de 1937, Amélia Earhart decolou da Califórnia em um voo ao redor do mundo. Ela voou acompanhada pelo navegador Fred Noonan. Eles voaram para Miami, depois para a América do Sul. Cruzaram o Atlântico para a África, depois para o leste da Índia e sudeste da Ásia. Eles chegaram em Nova Guiné 29 dias depois, após terem voado aproximadamente 35 mil quilômetros. Ainda faltava cerca de 11 mil quilômetros, a distância que eles precisariam percorrer para chegar ao ponto em que tinham partido para a viagem. No dia 2 de junho, Amélia e seu companheiro partiram com o objetivo de pararem para abastecerem um local chamado Ilha Howland, no Oceano Pacífico. E essa foi a última vez que eles foram vistos. Na época, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, iniciou uma longa busca de 2 semanas, mas eles nunca foram encontrados. No dia 19 de julho de 1937, Amélia Earhart e Fred Noonan foram declarados mortos. Desde então, surgiram várias teorias sobre o que realmente aconteceu com Amélia e Fred. Por muito tempo, a possível explicação era que o avião ficou sem combustível e acabou caindo no mar. Porém, posteriormente, surgiu uma teoria de que Amélia e Fred pousaram na ilha Gardner. Isso porque encontraram ferramentas improvisadas, roupas e pedaços de plástico e alumínio no local. Em maio de 2012, encontraram até um pote de creme que supostamente era de Amélia. Isso sem falar que, em 1940, um oficial de serviço colonial britânico encontrou um esqueleto na ilha, além de vestígios de fogueira, uma bússola e resto de 2 pares de sapatos, um masculino e o outro feminino. Apesar da descoberta, os ossos se perderam antes que testes de identificação fossem feitos. Em julho de 2017, surgiu uma foto onde supostamente mostrava que Amélia e Fred sobreviveram ao acidente e foram feitos reféns pelos japoneses nas Ilhas Marshall. Mas isso é apenas especulação, pois o fato nunca foi confirmado. Até o momento, ninguém conseguiu descobrir qual foi o verdadeiro destino de Amélia. Porém, as esperanças eram de que um homem conseguisse encontrar pistas do seu paradeiro. Robert Ballard é um oceanógrafo conhecido por seu trabalho na arqueologia subaquática. Foi ele quem encontrou os destroços do Titanic e um lendário navio de guerra nazista que estava nas profundezas do Atlântico, sem citar vários outros naufrágios ao redor do mundo. No dia 7 de agosto de 2019, Robert partiu para Nikumaroro, atual nome Ilha Gardner. A expedição, financiada pela National Geographic, fazia parte de um documentário. O objetivo era vasculhar a ilha em busca de pistas, possíveis acampamentos, ossos ou outros objetos. A segunda equipe, liderada pelo próprio oceanógrafo, faria a busca de avião na água. A equipe usou até um sonar e submarinos para mapear e vasculhar a região, mas nada foi encontrado. A expedição acabou cerca de 2 meses depois. Então, infelizmente até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Amélia Earhart e Fred Noonan. Com certeza, eles estão mortos, mas como e onde morreram, isso provavelmente permanecerá um mistério por
toda a eternidade. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!